Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma enorme satisfação para mim estar aqui hoje neste grande evento e eu vou ter a hercúlea missão de falar depois da professora Lilian, mas tentarei fazer o melhor. Quem não sair daqui hoje com um nó no estômago, tá, é porque a gente não cumpriu a nossa missão aqui. Então, este é um evento necessário para nós falarmos sobre um tema que é de tanta relevância e tão mal cuidado nos nossos foros brasileiros, principalmente. O passador não tem esperanças nele? Não? Ó, vamos ver. As coisas que eu vou falar hoje podem ser encontradas no meu livro sobre prova testemunhal, primeira edição em 2018, em que eu trabalho também, eu busco fazer esse diálogo necessário entre a ciência e o direito, né? E basicamente é interessante isso que a professora Lilian colocou, porque quando eu comecei a fazer a minha pesquisa a respeito de prova testemunhal, eu cheguei à conclusão de que não era possível, eu devia estar errado no que eu estava buscando. Porque eu estava buscando algumas coisas a respeito de como é que as coisas são na ciência. Mas como assim? Eu só acho estudo científico que diz aqui que não dá para detectar mentira. Eu devo estar olhando errado isso aqui. Porque a gente sabe no direito que dá para detectar mentira. Todo mundo sabe, né? Pega um juiz experiente, ele vai dizer assim, não. Eu, quando era gurizão, assim como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, tinha 2 anos de experiência, aí os caras me enganavam. Mas agora, eu tenho 40 e não sei quantos anos de magistratura, eu olho para o sujeito, ele está suando, ele está com a mão no cabelo, olhou para o advogado, eu já sei que ele está mentindo. Né? Então, nós precisamos falar sobre esses temas porque nós estamos botando gente na cadeia todos os dias. Injustamente. O problema não é botar gente na cadeia, o problema é botar gente que não é para estar na cadeia, botar na cadeia. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Isso complementando o que a Lilian falou, a relevância do tema, o Innocence Project nos Estados Unidos, hoje em dia esse número já está maior, eu acho que são 350 hoje em dia, mas cerca de 70% das condenações revertidas pelo Innocence Project, com base em DNA, continham pelo menos uma identificação equivocada feita por alguém que viu ou que diz que viu o crime. Então, é o fator de maior impacto para condenações injustas. Acima de prova científica equivocada, de falsas confissões, más condutas estatais, defesa inadequada. Esse número não dá 100% porque os fatores podem se acumular. E quando eu comecei a trabalhar com esse tema da prova testemunhal, comecei a trabalhar com isso por conta de algumas curiosidades que me surgiram em mim ainda na graduação. Eu tinha, na graduação, professores que me ensinavam, né? Bom, os meios de prova eles são todos iguais, não existe hierarquia entre eles. Mas quando eu comecei a ser estagiário do escritório, chegava um cliente e dizia para nós, olha, tem uma ação aqui, prova testemunhal. O senhor não tem nenhuma prova assim melhor, é só prova testemunhal. O caso desse aqui é complicado, prova testemunhal. Então, eu fui atrás de procurar se, em primeiro lugar, por exemplo, se existia então uma hierarquia entre os meios de prova. O Código Civil revogado ele tinha uma disposição de que alguns contratos podiam ser provados com prova e outros não. Os de menor valor podiam ser provados por prova testemunhal. Eu acho que ele está andando sozinho aqui. Os contratos de pouco valor poderiam ser provados por prova testemunhal, os de muito valor, não. Tá? Então, dizendo, olha, se é alguma coisa muito importante, um contrato grande não pode ser provado por essa provinha aí, que é a prova testemunhal. A Lei 8.213 também
diz que a prova exclusivamente testemunhal não é admitida para a prova de benefícios previdenciários. Para provar o tempo de serviço, eu não posso usar só a prova testemunhal, porque, puxa, como é que eu vou usar só a provinha testemunhal? Da mesma forma, prova exclusivamente testemunhal, tem alguns julgados aqui de STF, Tá ruim de passar isso, né? De prova de pagamento de aluguéis, que os tribunais brasileiros dizem o seguinte: não, peraí, prova testemunhal, quer provar o pagamento do aluguel só com prova testemunhal? Não, prova testemunhal é muito frágil. Prova de tempo de serviço em direito previdenciário, muito frágil a prova testemunhal, precisa de uma prova mais robusta. E dano material em acidente de trânsito também não dá. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se manifestou nesse sentido também. Precisa de uma prova mais robusta, não dá para dizer só uma testemunha que diz: não, eu vi que estava o carro com a frente batida. Preciso saber que danos são esses. Por outro lado, a gente não consegue substituir o passador, né? Porque está complicado. Tá. Então, pode abrir esse slide, então, por favor. É que ele vai entrando todo em etapas. Bom, e aí, então, por outro lado, já uma contradição. Peraí, só um pouquinho. Prova exclusivamente testemunhal, aquela que não serve para prova de pagamento de aluguel, ela serve para prova de atentado violento ao pudor. Aquela prova que não é suficiente para prova de tempo de serviço em benefício previdenciário. Vamos voltar ali, por favor. A prova que não é suficiente, a prova testemunhal muito frágil para determinar tempo de serviço em benefício previdenciário. Não, mas para majorante de emprego de arma de fogo para crime de roubo, daí tudo bem. E para lesão corporal também, né? Ou seja, pagamento de aluguel não, mas lesão corporal sim. Próximo, por favor. Possibilidades de influência. Diz lá o Código de Processo Civil. Olha, as testemunhas elas têm que depor separada e sucessivamente. E a doutrina diz: não, é porque lá na audiência, se uma escuta a outra, elas podem se influenciar. Mas isso, meus amigos, só acontece a partir da porta da audiência. Né? Quando a gente passa na porta da audiência, tem um portal que nos leva para uma outra dimensão, e nessa dimensão aí sim as testemunhas são influenciadas. Fora, ali no cafezinho, no foro, ali quando o sujeito está indo com o advogado para a audiência, conversando no carro, quando as testemunhas se ligam, e aí como é que foi? Como é que era o nome do cara? Tu lembra disso? Era João ou era Pedro, que era o rapaz que estava lá? Aí não tem problema, aí a memória não se influencia. O direito acredita que a memória só é influenciável dentro da sala de audiência. Só volta ali, por gentileza. Isso. E a proibição também das leading questions. O advogado não pode chegar na audiência e fazer uma leading question, dizer o seguinte: o senhor se lembra que a gravata era vermelha, sim ou não? Isso é uma leading question. Aí o juiz vai dizer: não, o senhor não pode fazer essa pergunta. Agora, se o advogado fizer essa pergunta fora da sala de audiência, também não tem problema. Porque o advogado ele liga para o testemunho: e aí, o senhor lembra disso, daquilo? Aí não tem problema. Né? Passar próximo, por favor. E uma outra coisa muito interessante, que é a contradição que nós vivemos, que é assim: a testemunha é da acusação, a testemunha é da defesa. No processo civil, a testemunha é do autor ou é do réu. Mas no momento que ele chega na sala de audiência, não. Aí o senhor está a serviço da justiça, o senhor não pode mentir. Mas depois, na hora de valorar, não, mas isso aqui quem falou foi a testemunha. A própria testemunha da Janaína disse que ela não estava lá. Tá, mas é da Janaína ou não é da Janaína? É do processo ou é da parte? Então, fora do processo, ou às vezes até no momento da valoração, a testemunha é de uma parte ou é de outra. Mas a gente diz que a testemunha tem o direito, tem o dever de dizer a verdade dentro do processo. Próximo, por favor. E como garantir a veracidade do testemunho, que a gente acredita?
dentro do direito, né? Nisso que a Lilian estava falando. A gente bota a pessoa lá na nossa frente, olha, o senhor tem que jurar dizer a verdade. E aí eu digo, não, juro dizer a verdade. A partir do juramento, então, a gente não vai ter mais mentira. Por quê que nós não vamos mais ter mentira? Porque tem pessoas que levam mais a sério o ato de jurar e pessoas que levam menos a sério. Eu não sei se essa pessoa que está na minha frente, ela leva muito a sério ou pouco a sério. Eu não sei qual é o efeito que esse juramento vai ter sobre ela. Ameaça de crime de falso testemunho. O senhor fique sabendo que eu vou lhe ameaçar de crime de falso testemunho. Como é que eu vou provar, em primeiro lugar, que a informação dada é falsa? E, em segundo lugar, como é que eu vou provar que ele teve intenção de enganar? Né? São essas duas coisas. E a presença do juiz, que como a Lilian já colocou, não, o juiz tem uma função intimidatória. Eu chego ali na frente do juiz e, claro, como a Lilian colocou, essa função intimidatória acontece tanto para o bem quanto para o mal, né? Minha irmã, por exemplo, que é médica, psiquiatra, ela foi uma vez dar um depoimento como testemunha, me ligou apavorada. Ai, chegou um documento aqui do foro. Então, sim, mas o que é? Não, peraí, como testemunha. Mas é um paciente meu que eu não lembro, eu atendi faz 8 anos, não sei. Sim, então vai referir isso para o juiz, vai dizer, olha, eu atendi há 8 anos, não me lembro. Né? Mas ela estava muito intimidada pelo fato de estar diante de um juiz de direito. E ela é uma pessoa que não estava indo lá para mentir, não estava indo lá para enganar ninguém. E pior de tudo, a acareação. O Antônio me disse que a gravata era verde, a Janaína me disse que a gravata era azul. Um de vocês dois aí está me enganando. Vamos botar aí dentro da mesma sala e vamos se resolver aí. Agora vamos ver quem que vai aqui para... Eu já ouvi até um juiz do interior lá do Rio Grande do Sul que ele mandava prender. Né? Tava em contradição lá. O senhor está preso, falso testemunho. Mas como assim? Com base no quê? Não, é que tem outra informação diferente. Tá, mas o senhor pode se retratar. Fique tranquilo. Aí eu vou soltar. Isso. Então tá. Próximo. E na valoração também a gente não tem preocupação nenhuma, porque temos esse juiz Hercúleo, que é o juiz que detecta mentiras, que ele olha e diz assim, não, esse cara tem uma cara de sem vergonha. Esse cara aqui, na hora que ele entrou na minha sala de audiência, eu já vi que ele não era boa pessoa. E impressões pessoais. Olha, ele estava mexendo demais a perna. Ele cruzou a perna aqui na minha frente, eu achei estranho. Ela estava com o braço cruzado, eu estava com o braço cruzado. Então, tirei a impressão. O sujeito estava com a gravata solta, estava com roupa velha, essas coisas todas que a gente imagina que tenham algum significado. Próximo, por favor. E aqui, gravíssimo, né? Gravíssimo. É um caso real, pode parecer piada, mas é real. É lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: uma pessoa sem desvios de personalidade nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito quando isso não ocorreu. Que bom, né? Então a gente dorme tranquilo. Isso que a Lilian falou aqui para vocês é uma tremenda de uma besteira. Aliás, é mentira, né? Também a gente trouxe... A Lilian nunca estudou esse tema, a gente também está mentindo sobre isso, né? E a gente está brincando aqui todo mundo porque o nosso tribunal já nos tranquiliza nesse sentido, que não tem problema. Se eu digo que praticou crime, é porque praticou, porque eu não tenho por que mentir. Não tenho desvio de personalidade, fora que tem isso, né? A pessoa que tem desvio de personalidade nunca acha que tem, mas vamos lá. Passa para a próxima, por favor. E aí, o que em geral nós temos como... O que pode dar errado? A Lilian já tocou nesse ponto. Em geral, nós temos aquele instinto que vem da né, até aquela brincadeira com a mãe. Me fala a verdade. Não, tu está me mentindo, me fala a verdade. Então, a gente contrapõe a mentira com a verdade. Então, ou a pessoa está mentindo, ou então tudo que ela diz é verdadeiro. Tá? Pode passar, por favor. E o Código Penal brasileiro vai falar que o falso testemunho fica configurado quando, em tese, né, no tipo penal, fazer uma afirmação falsa. E a Lilian já nos falou, pode passar, por favor? Isso. Não, volta. Fazer afirmação falsa, e aí a jurisprudência já desenvolveu. Não é só quando é falso. É quando a pessoa tem a intenção, tem o dolo, tem a vontade de enganar. E o Código Penal espanhol também. Próximo, por favor.
Pode botar inteiro. Em realidade, a mentira, a Lilian já falou sobre isso, é quando alguém afirma o que crê ou sabe ser falso. Eu sempre dou esses dois exemplos. Um exemplo ali, que o sujeito está escondendo alguma coisa da esposa, ou a esposa está escondendo alguma coisa do sujeito, ele sabe que fez alguma coisa errada, ou ela sabe que está fazendo, e está escondendo. O outro caso é o exemplo que eu sempre dou, que acontece sempre com todo mundo, que é aquele exemplo, minha mulher atrasada para sair, e eu digo, Giovana, vamos embora, vamos, estamos atrasados. E ela me pergunta, pegou a chave do carro? Claro, vamos, vai logo. E quando a gente chega lá embaixo, vai, abre o carro. Putz, não peguei a chave do carro. Isso é uma mentira? Ela ia me dizer, seu mentiroso! Não, isso é uma informação equivocada. É o chamado, o que a gente chama de erro honesto. Eu não sei que eu estou errando. Eu não tive a intenção de... E é isso que a Lilian colocava sobre as falsas memórias. Pode passar, por favor? Então, pode passar? Mas isso... nós temos dois pares que o direito em geral deixa de fora. A veracidade e a falsidade, que são a correspondência ou não com a realidade. Eu digo que o João matou a Maria é verdadeiro, sei somente se o João realmente matou a Maria. E a mentira tem como contraposto, como antônimo, a sinceridade, que é correspondência ou não com a memória. Agora, corresponder com a memória não necessariamente corresponde com o que aconteceu lá fora, como a Lilian já colocou. Então, eu posso estar sendo muito sincero e estar me equivocando. Pode passar para o próximo, por favor. Em geral, a gente ignora que as afirmações possam ser falsas, porém sinceras. A pessoa não quer me enganar. E ela vai jurar de pé junto, e tem cenas que, se vocês procurarem no YouTube, a testemunha que foi chave para a condenação 27 anos atrás, ela está chorando e se abraçando com uma pessoa que ficou presa por 27 anos. Por quê? Porque ela não tinha intenção de deixar aquela pessoa na cadeia injustamente. Ela realmente acreditava na memória dela. E aí nós deixamos de fora todas as possibilidades que podem vir dos erros de percepção, erros de memória e de recuperação, e sobre isso, obviamente, eu não vou falar, porque a Lilian já falou. Próximo, por favor. A epistemologia do testemunho. Pode passar. Temos, então, duas correntes que nós podemos lidar em relação ao testemunho. Uma é o presuntivismo, e o presuntivismo passa por aquela ideia de que, olha, no dia a dia acontece isso. A gente lida com os testemunhos da nossa vida dessa forma. Eu pergunto para o Antônio, Antônio, quanto que custa aqui uma água aqui na frente que eu vou lá comprar? Ele me diz, cara, custa R$1, R$5, R$3. E eu vou lá e vou comprar e vou acreditar no que o Antônio me diz, porque eu não tenho provas em contrário. Tá? Então, o presuntivismo diz, olha, em geral, na nossa vida é isso que a gente faz. Eu pergunto onde que é o banheiro, a pessoa me diz, é reto aqui à direita, e eu vou seguir o que a pessoa me diz. Pode passar, por favor. Pode botar tudo. O presuntivismo, então, é baseado nas ideias do Reid, e existe, então, essa ideia de que, não existindo prova em contrário, deve-se crer no testemunho. E aí, então, os defensores dessa ideia dizem o seguinte, eu não tenho como fazer tanto field work para confirmar todas as crenças que eu tenho na vida. Então, por exemplo, me ensinaram onde fica a República Democrática do Congo, eu sei onde é que fica, mas eu nunca fui lá. O Acre, eu nunca fui ao Acre, mas dizem que ele está lá e eu acredito. Eu não conheço o Acre. E me dizem também da radiação. Eu nunca vi um Césio-137, eu nunca vi um átomo, nunca vi um elétron, mas eu acredito no que me dizem. Então, o presuntivismo diz, olha, isso aí é prova de que nós acreditamos no testemunho de forma geral. Próximo, por favor. O que nós temos de problemas? A chamada gullibility, ou seja, lá em Porto Alegre ficou muito famoso nos anos muito obrigado, nos anos 90, um golpe que era o sujeito chegar lá, batia na porta e dizia, oi, tudo bem, eu sou da Companhia de Energia Elétrica. Ah, sim, por favor, passe. Aí o cara ia lá e chamava a quadrilha dele ia lá e roubava toda a casa. Mas eu não tenho razões para presumir que ele não é da Companhia de Energia Elétrica. Então, a crítica, uma das críticas que se faz ao presuntivismo é que nós nos tornamos gullible, nós nos tornamos fáceis de ser enganados.
E da mesma forma, nós temos contextos diferentes. Então, por exemplo, se alguém me diz onde que fica o restaurante, onde que fica uma loja dentro do aeroporto, será que isso é igual? Para quem tem filho aqui, eu dizer assim, olha, tomem essa injeção aqui e deem no filho de vocês, que isso aqui faz super bem. Ninguém tem prova em contrário disso, né? Mas alguém faria isso? Ninguém faria isso. Por quê? Porque é um contexto em que a verdade importa muito mais do que se eu for no banheiro aqui e não for à direita, eu vou perguntar de novo, vou chegar lá para o Antônio, Antônio, tu me disse que era 3, era 8. Ah, bom, então tá, que bom. Não tem consequência alguma nisso. Então, em geral, somente se fala de presuntivismo em contextos em que a verdade não importa. E também um ponto muito importante é que se confunde uma justificação verdadeiramente epistêmica, uma justificação de crenças racionalmente justificadas, com uma justificação pragmática. Eu posso dizer, olha, eu estou com uma dermatite, e alguém me perguntar, Vitor, mas como é que tu sabe disso? Ah, porque o Eduardo é meu amigo, é médico. Eu tenho um amigo meu amigo de colégio, que é o Eduardo, que é médico, ele me disse que eu estou com dermatite. Muito bem, todo mundo está suficiente, é uma justificação pragmática. Porque eu não vou me botar a ler e estudar livros de medicina para saber o que eu tenho. Agora, será que eu vou dizer para um cliente meu, ou dizer aqui na palestra, olha, eu sei disso aqui que eu estou vendo, porque um amigo me contou. Eu sei que tem que botar essa cláusula no contrato, tem um amigo meu, advogado, que ele faz assim, a filha da Lilian é advogada, uma vez eu conversei com ela, me disse que era bom botar, então estou botando. Nesse contexto, já a justificação pragmática não é aceitável. Então, eu preciso de uma justificação verdadeiramente epistêmica. Então, na segunda abordagem, que é essa da injete essa substância no seu filho que faz bem, nós vamos adotar uma outra lógica, que é a lógica do não presuntivismo, que é baseado nas ideias do Hume, lá de um escrito de 1748, que me determina que eu tenho que ter a necessidade de ter razões positivas. Eu preciso ter provas que confirmem o meu testemunho e não acreditar salvo prova em contrário. E aí uma das críticas que se diz, bom, mas isso então diminui a importância. E eu respondo que não. Como a Lilian colocou, eu posso acreditar num testemunho sem outras provas, por exemplo, ou sem corroboração, quando, para mim, eu preciso de uma justificação pragmática. Eu estou numa cidade, eu quero saber onde é que é a catedral, onde é que é... Agora, se eu vou escrever um atlas, eu não posso ter a mesma tranquilidade, porque aí eu preciso de uma justificação epistêmica muito maior e mais alta. O standard epistêmico para o leigo em cartologia não é o mesmo que o standard para o atlas. O standard epistêmico para eu dizer que eu estou com uma dermatite, para mim, que não sou médico, é muito mais baixo do que o standard para o Eduardo, meu amigo médico. E no direito, o que nós fazemos? Nós fazemos que a testemunha tem presunção de veracidade, salvo prova em contrário. A testemunha foi lá, me disse, a dona Maria estava lá, eu vi, ela matou, ela deu 3 facadas, foi embora, é essa pessoa mesmo, e eu presumo, olha, se não tem razão para mentir, tá tudo certo, não tem por que mentir, eu não tenho nem por que procurar outras provas a respeito disso. A pessoa falou com tanta convicção, com tanta certeza, por que eu vou duvidar da palavra dela? Pergunta, tá certo isso? Na opinião dos colegas, nós estamos no direito mais próximos do exemplo da água, aqui na Praça de Salvador, ou do exemplo da injeção? As consequências do processo, principalmente do processo criminal, elas são mais próximas. O Antônio me disse que era 3, a água era 8, ou está mais próximo do injete essa substância no seu filho? Segunda opção, né? As consequências que tem dentro de um processo, principalmente no processo criminal, são muito, muito, muito graves. Então, a gente não pode simplesmente sair presumindo, já que a vítima falou, já que a testemunha falou, ela não tem por que mentir, ele não tem por que mentir, então vamos presumir que é verdadeiro.
conclusões gerais, e aí vou me utilizar muito do que a Lilian falou também. A prova testemunhal está sujeita não só a mentiras, mas também aos chamados erros honestos. A pessoa não quer enganar, ela acha que está dizendo a verdade, mas ela está enganada. O direito presume a veracidade do testemunho como se as consequências do processo fossem simplesmente errei o valor da água, quando na verdade a consequência é que nós vamos botar inocentes na cadeia. Eu não quero ser o inocente colocado na cadeia. Vocês querem? Ninguém quer, né? Pois é. E o direito presume a veracidade do testemunho quando, na minha opinião, deveria fazer o contrário. Por quê? A memória é extremamente frágil e não existem formas de detectar mentiras melhores do que o lançamento da moeda, como bem demonstrou a professora Lilian. E quando eu digo o contrário, o que eu estou dizendo é nós deveríamos não presumir nada enquanto nós não tivéssemos corroboração suficiente, principalmente em casos criminais. Então, o que fazer? Legislador, nós precisamos desenvolver formas de realização imediata da prova testemunhal, o mais imediato possível, porque, pelo que a Lilian falou, o tempo vai distorcendo a memória. Depois de 4 horas já a memória já vai se distorcendo. Imaginem depois de 3 anos, que é 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Medidas para não contaminar a memória. Assim como a polícia chega na cena de um crime e isola a cena do crime, a polícia pode também isolar uma testemunha, por exemplo, pedir para que ela, por enquanto, não fale com ninguém até que chegue o profissional que vai entrevistá-la. Perguntas feitas por profissionais, como disse a Lilian, profissionais treinados nessa técnica de investigação e com perguntas sempre open-ended depois de um relato livre, narrativa livre e depois as perguntas. Sempre com gravação. Por que com gravação? Para permitir, inclusive, o contraditório sobre aquela prova, se ela foi bem praticada. Tem o caso, por exemplo, que foi famoso do Stephen Avery, lá nos Estados Unidos, e do Brandon Avery, que a polícia foi lá, os 5 do Central Park, que as gravações demonstram claramente a polícia distorcendo a memória tanto das testemunhas quanto dos supostos suspeitos, que nem suspeitos eram na verdade. Ainda, proibição de impressões pessoais do juiz. Não é proibição de que o juiz forme as suas impressões pessoais. Nós todos formamos de maneira inconsciente impressões pessoais. Mas que ele use as impressões pessoais, como esse cara tem cara de sem vergonha, essa mulher tem cara de não sei o quê, para justificar qualquer coisa, porque isso são ordalhos. 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 Tem tanta validade quanto botar uma pessoa para boiar para ver se ela é criminosa ou não é criminosa. Detecção da presença de fatores dificultadores da percepção e capazes de distorcer a memória. Nós precisamos de treinamentos para juízes, para promotores, para defensores, que permitam que nós saibamos quais são os fatores que detectam, que distorcem a memória, para nós podermos verificar nos casos concretos quando esses fatores estão presentes. Mas, principalmente, para o legislador, a corroboração com outras provas. É necessário que a prova testemunhal, como disse a Lilian, ela pode ser extremamente importante, por exemplo, quando eu digo, olha, o fulano recebia propina lá nos Estados Unidos. Eu não saberia isso se não fosse a prova testemunhal. Mas o que eu tenho que fazer? Bom, vamos oficiar aquele banco lá dos Estados Unidos para ver se realmente tem essa conta que ele está dizendo que tem. Eles se reuniam sempre no restaurante tal. Vamos pedir as imagens do restaurante tal para ver se tem mesmo isso aí. É isso que é a corroboração. E a prova testemunhal não pode ser suficiente sozinha, seja a prova testemunhal de um terceiro, seja a palavra da vítima, para a condenação em casos de estándares altos, como é o caso do processo criminal. A Jana vai falar sobre isso na sequência. O que o juiz tem que fazer? Não fazer valorações prévias, começar, e isso tanto o Código de Processo Penal quanto o Processo Civil permitem, a narrativa livre não está proibida, tu diz, conta aí o que aconteceu, sem interrupções. Doutor, depois o senhor vai ter a oportunidade de fazer as suas perguntas. Permitir somente perguntas em forma aberta, não é a gravata era vermelha, né? Sim ou não, a gravata era vermelha? É perguntar,
usando somente informações que já foram dadas pela testemunha. Então, o sujeito estava de gravata. Muito bem, que cor que era essa gravata? Era vermelha. Tá, e essa gravata vermelha estava... Então, a partir da informação já dada. E não permitir feedbacks. Né? A Lilian colocou um exemplo da polícia. Que bom, isso aí. Esse cara aí que tu identificou é bem o que a gente... Era bem o criminoso mesmo. Vamos lá identificar o sem vergonha. Muito bem, identificou o sem vergonha. E detectar fatores que podem, em tese, dificultar a percepção ou distorcer a memória. Para isso, a gente precisa ter treinamento. Combinar provas para atribuição de valor somente em conjunto. As provas precisam se corroborar. Em relação ao advogado e à parte, também buscar que a testemunha seja ouvida imediatamente, gravar os contatos com as testemunhas para demonstrar, inclusive, quando o lado contrário vier dizer não, o advogado... Não, tá aqui, ó. A entrevista que eu fiz com a testemunha foi essa. Fiz as perguntas todas, tomando todos os devidos cuidados. Evitar contatos não gravados ou intimidades, né? No Brasil é muito comum isso. O sujeito vai para a audiência com a testemunha, vai no carro, dá carona, toma um café antes da audiência. Isso é bom que a gente evite, até para evitar, quando isso aqui começar a ser tratado de uma forma séria, acusações. O sujeito estava lá no carro, então estava falando do quê? Impedir e pedir ao juiz que impeça que a parte contrária possa influenciar a testemunha. Isso aqui é muito importante. Excelência, a testemunha não tinha dito que a gravata era vermelha. O doutor está induzindo a testemunha. O doutor está induzindo a testemunha. Então, eu quero que conste em ata aqui. Então, isso é bastante importante. E em relação às testemunhas, buscar registrar as memórias desde logo, não falar com terceiros antes do evento, não ler notícias antes de registrar, e dizer quando algo foi, entre aspas, recordado depois, né? Aquelas coisas assim de filme. O cara, depois de 4 anos, ele sonha, eu me lembrei que era aquele cara, que cometeu o crime. E informar ao entrevistador sobre o contato com outras testemunhas e circunstâncias que possam, em tese, afetar a percepção e a memória. Aqui, para encerrar essa frase, que tem muito a ver com o trabalho que a Lilian desenvolve, que é uma frase que diz o seguinte: a ciência do testemunho é demasiadamente recente, Lilian, para que os legisladores decidam seguir as suas vozes. Então, a gente está, novidade da novidade aqui. Essa frase foi dita em 1927. 1927, pelo François Gorff. Então, está na hora, meus amigos, de nós, no direito, descermos do nosso pedestal e pararmos de caminhar contra a ciência para passarmos a caminhar com a ciência. Muito obrigado.